Olá, tudo bem? Eu sou Lucimara Azevedo, professora de berçário na Escola de Educação Infantil Mirabolando Espaço de Arte, em Portão, no Rio Grande do Sul. Eu vim hoje aqui contar para vocês um pouquinho do trabalho que eu realizo com os meus bebês nessa instituição. Quando saímos então de quarentena, eu tentei dar uma continuidade com as crianças do trabalho que eu já vinha realizando com elas na Mirabolando. Nossa última proposta foi com tecidos. Eu disponibilizei diversas placas de tecido na nossa sala, com texturas diferentes, cores diferentes, materiais diferentes e deixei eles terem uma livre exploração. Para um segundo momento, eu havia escolhido essa história, Meu Amor, da Beatriz Salemagno. Mas, devido à pandemia, não pude dar continuidade na escola com essa história. Então, o primeiro vídeo que eu gravei para as crianças, depois que já estávamos na quarentena, foi referente a essa história. Eu confeccionei 2 personagens, que eu vou mostrar para vocês, com objetos simples que eu tinha na minha casa. Um porongo, botões e tecido. E o outro, com uma bucha vegetal, uma esponja vegetal. E alguns botões também. Contei para as crianças essa história do meu amor com esses objetos e mais alguns que eu garimpei aqui na minha casa. E numa noite que estava escura, pedi para essas famílias que eles contassem para essas crianças histórias, talvez durante a noite, talvez fizessem uma barraca. Tentei dar algumas opções para eles, né, numa brincadeira, então, a partir da história que eu havia contado. Dando sequência a esse trabalho, no segundo momento, eu escolhi uma história nova, que se chama O Lenço, de Patrícia Aurenbach. Nessa história, ela não tem escritas, ela é uma história feita só com imagens. Então, me coloquei no lugar da personagem e busquei um lenço, um simples lenço. Nessa história, ela conta que ela usa vestido, que ela tem cabelos compridos, que ela vira um fantasma. Algumas descobertas com esse tecido que são bem cotidianas da exploração com os bebês, né? Quem nunca fez? Cadê o bebê? E achou, né? Então eu solicitei para essas famílias que eles buscassem na casa deles um lenço, que podia ser de qualquer tamanho, que eles tivessem, da mãe, do pai, da avó, e brincassem com essas crianças, de se esconder, que fizessem as barracas, cabelos, inventassem o que eles quisessem com esse lenço. A partir disso, eu escolhi uma artista. Lá na Mirabolando, a gente tem como plano de fundo a arte. Então, eu quis trazer uma artista para contemplar esse momento e fazer uma junção, né, dessa artista com, então, os tecidos, com os lenços. Mostrei para eles uma obra da Leda Catunda, que se chama Cachoeira. E recriei na minha casa uma instalação com essa cachoeira também. Pendurei, assim, vários tecidos diferentes cores e texturas. E gravei um vídeo para as crianças contando que, inspirada na Leda Catunda, eu tinha criado a minha cachoeira. Pedi para as famílias que, a partir das obras dela, enviei um link de acesso que eles poderiam visualizar as obras da Leda Catunda desde o início até os dias de hoje. Que entre todas aquelas obras, né, que eles conhecessem um pouquinho dessa artista, eles escolhessem uma que fosse inspiração para eles, assim como a da cachoeira foi para mim, e que eles recriassem algumas coisas com os bebês, né? Depois dessa cachoeira, eu resolvi contar
então para as crianças a história que eu tinha escolhido e mostrar esse livro. Como vocês estão vendo, ele foi feito, é uma história que as ilustrações são feitas com tecido. Além da história Meu Amor, que eles já haviam visto lá no início, eu apresentei para eles a história Ser Criança, que é uma história da Tatiana Belink, e quem ilustrou essa história foi a Leda Catunda. Para vocês verem, né, o quanto é importante a gente dar continuidade nesse trabalho e dando uma sequência. Uma coisa que busca outra, que busca outra, que busca outra, e assim fomos indo, então. Eles conheceram essas histórias, pedi que eles dispusessem desses materiais que eles tivessem em casa, tecido, botões, e criassem um personagem. Então, eu criei o meu, contei para eles que ele tem o formato de uma gotinha, porque eu tava triste, eu tava sentindo muita saudade deles, eu não podia abraçar, então eu fiz um boneco fofinho, cabelos coloridos, botões, com material que eu tinha em casa. E com tecidos, né? Porque eu tava sentindo muita saudade deles. E eu acredito que eles também estariam sentindo saudade de mim. Então, para confortar os nossos corações, que isso fosse um objeto de afeto, assim, né? De carinho, de zelo, uns para com os outros. Dando sequência a essa proposta, apresentei para eles uma obra da Leda Catunda que se chama Meias. Como vocês podem ver, tem algumas penduradas aqui. Mostrei então a obra Meias e mostrei na sequência o livro Ecoarte com Crianças, da Ana Mariron. Nesse livro ela conta uma proposta que ela realizou que se chama Meias ao Vento, né? Isso como inspiração para essas famílias. Essas meias ao vento eram meias que estavam expostas em varais na rua e eram preenchidas com objetos da natureza que as crianças recolhiam ao ar livre. Como inspiração, eu pedi para essas famílias que eles garimpassem meias, que eles tivessem furada, rasgada, colorida, grande, pequena, fofinha. Garimpassem essas meias e brincassem com esses bebês, com essas meias. Simples, uma proposta simples. Eu procurei a cada proposta que eu fui realizando, pensar nessas famílias que estão em casa, que estão preocupadas com seus filhos. Tentei fazer de uma forma que qualificasse esse trabalho e que da mesma maneira fosse com objetos simples do cotidiano, que eles teriam em casa em qualquer gaveta, numa portinha do armário, lenços, meias, retalhos de tecido. A partir disso, criamos então um vídeo que conta sobre um artista que se chama Hundertwasser. Ele fabricava suas próprias meias. Mostrei para essas crianças que temos como inspiração o Palavra Cantada. Tem aquela música Carnaval das Minhocas, onde os personagens são fantoches de meia. Coloquei um trecho do espetáculo Cuco para eles poderem visualizar. As atrizes que fazem esse espetáculo estão com meias coloridas, elas fazem bolas, e pedi então para que essas crianças fizessem bolas de meia. Vocês vão conhecer esse vídeo, vai passar daqui a pouco para vocês. Nesse momento de quarentena, eu acredito que ser muito importante nos aproximarmos tanto das famílias, das crianças, e não deixar que o nosso trabalho pedagógico seja desmerecido
em relação a isso. Nós não podemos mandar para crianças de berçário atividade em folhinha, imagens para pintar, para colorir. Não é nisso em que eu acredito. O trabalho com os bebês vai muito além disso. É recriar experiências. Eles precisam que o conhecimento passe pelo corpo deles. Eles são muito pequenos, eles precisam do toque, do sentir, do cheirar. Eu quis juntar o trabalho que eu já vinha realizando na Escola Mirabolando com os tecidos e ao longo dessa quarentena venho fazendo desdobramentos, não deixando de usar os artistas. A arte é muito importante para nós na escola. Alguns livros de leitura, de pesquisa que eu tenho buscado. Eu acredito que essas famílias têm que saber que a gente pesquisa, que a gente busca conhecimento, que os bebês são importantes para nós, que a gente faz um trabalho com sensibilidade, preocupada neles. E eu acho que era isso. Vim contar um pouquinho do que eu realizo então na Mirabolando. Espero que gostem de assistir o vídeo, né, essa gravação. É um trechinho, né, do trabalho que eu realizo. Ao longo das semanas a gente encaminha um vídeo, porque a gente acredita que essas crianças precisam ver a prof, elas precisam desse vínculo afetivo, mesmo distantes, né? E a gente encaminha uma cartinha explicando para as famílias o porquê a gente escolheu esse material, quem foram as nossas inspirações, onde a gente pesquisou. E eu sempre busco colocar essas referências para que essas famílias, estando em casa, talvez queiram saber um pouco mais do artista que eu usei, do livro que eu li, quem eu pesquisei. Eu acho que é importante mostrar para eles que mesmo nós estando em casa, estamos preocupados com os bebês. Eles são parte de mim enquanto professora. Eles estão presentes no meu coração. E eu acho que era isso. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Espero que tenham gostado das minhas propostas. Um beijão.